Alô? Alô? Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tudo certo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Vamos ver se eu resolvo isso. Eu estou aparecendo nebuloso aí. Ah, estranho? Não, não é estranho, não. É assim, quer ver? Pronto! Aê! Beleza. Uhul! Agora sim, agora sim. Oh, desculpa aí, tudo bem? Peço desculpa, atrasei um pouquinho, mas eu tava fazendo outra gravação de outro quadro aqui no Rock. Tudo bem. Que honra recebê-lo Ah, aqui. obrigado, prazer todo meu também, que honra. Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Eu agradeço por você ter topado. Legal. Vamos apresentá-lo para quem não conhece, para quem não vive no universo Curitiba. Bom, o Mauro Miller é radialista, ator, compositor, poeta, apresentador de TV e tem a banda Fundação Elé. E a minha internet, segundo o Clever, é Tabajara. Não, Também eu operei errado, não é? Não é que é Tabajara. tava é boa. A É... minha tá mais pra ser Tabajara do que tu. Vamos lá. Por que você decidiu entrar neste mundo da comunicação? Na verdade, eu não decidi, né? Eu fui decidindo aos poucos, assim, porque eu era moleque, tinha 14 para 15 anos de idade, e eu já trabalhei em alguns lugares ali, trabalhei numa loja de materiais de construção, vendia um negócio lá de porta em porta que meu pai tinha para vender. Era uma época muito difícil de dinheiro lá em casa. E aí eu fazia algumas coisas à tarde, né? Eu estudava de manhã, treinava à noite, eu treinava vôlei, adorava vôlei, jogava vôlei direto. E à tarde eu estava com a tarde livre. Aí numa dessas que eu fui procurar emprego, tinha um anúncio do jornal dizendo assim, precisa-se office boy. Daí eu fui lá, era uma rádio. E eu comecei a trabalhar naquela rádio, a vaga de office boy já tinha sido preenchida, e eles me ofereceram uma vaga de operador de áudio. Eu falei, o que é isso? Daí ele falou, não, você fica aprendendo aí, se você passar no teste, você começa a trabalhar. Foi o que eu fiz. Fiquei lá aprendendo a mexer na mesa, né, aprendendo o processo de funcionamento de uma rádio, e aí eu comecei a trabalhar de operador de áudio. Então tinha o locutor lá, eu operava a mesa de som para o locutor fazer o programa ao vivo. E assim eu comecei a trabalhar em rádio, para fazer um bico, para ganhar um dinheirinho, para não dar despesa em casa para meu pai e tal. E eu comecei a trabalhar em rádio e sempre paralelo à escola, né? Sempre paralelo a tudo que eu fazia, o rádio era assim, se as coisas apertavam assim na escola, eu saía da rádio. Se as coisas apertavam na grana, eu voltava para a rádio. E assim eu fui indo, até completar 17 anos, em que eu falei assim, caramba, eu já estou trabalhando há 3 anos em rádio, isso aqui é muito legal, né? E aí eu comecei a me interessar em ser locutor de rádio. Daí eu comecei a fazer locução, aí depois eu fui para a rádio FM fazer horário de FM, né, que era aquelas 4 horas do locutor, né. Era legal para mim porque, como o operador trabalhava 6 horas por dia, o locutor de horário, o locutor de programas, trabalhava menos, né, trabalhava 4 horas por dia. Então eu aprendi a fazer locução. Como meu pai tinha sido radialista, aprendi bastante, né, com o meu pai em casa. E aí eu comecei a desenvolver a voz, comecei a trabalhar com a voz e comecei a trabalhar profissionalmente com o rádio ali com 17 anos, assim, levando mais a sério, querendo ser um locutor de rádio. E aí foi desenvolvendo, e aí depois é uma longa história, né? Mas para resumir, da locução eu fui para a coordenação de rádio, aí eu comecei a apresentar programas de televisão, aí eu fui pro teatro, aí fiz palhaçaria, e sempre nesse meio tempo com banda tocando, compondo músicas, né, me divertindo com os meus amigos aí, tocando na noite. Então, toda essa gama de atividades que eu faço, ela veio da necessidade lá de garoto, de ganhar um troco, né? E aí virou profissão. E como que foi implantar o Transamérica Esportes? É uma grande inovação. É verdade. Em 2001, né, É foi igual uma... aquilo. Cinéfilo ou não, você já sabe do que se trata. É, é verdade.
Eu trabalhava em rádio, era coordenador da Rádio Transamérica de Curitiba, e em 2001, o Rogério Afonso, que é o diretor, está lá até hoje, ele me chamou e falou assim: Mauro, nós temos que montar aqui o Transamérica Sports e você vai me ajudar. No começo eu fui meio contra, assim, porque como eu trabalhava com música e era músico, tinha minha banda, então eu fazia vários projetos de música e promoção na rádio. A rádio era uma rádio irreverente, né? Tinha humor, promoção, música, era uma rádio jovem. E aí eu ouvi o projeto de São Paulo e eu falei para o Rogério Afonso, falei, pô, Rogério, mas o projeto do jeito que está em São Paulo, pô, tirar a música do ar, fazer um blá blá blá, e aí transmissão esportiva, caramba. Eu tentei convencê-lo de que talvez não fosse uma boa, mas o projeto já estava tão montado lá em São Paulo e dando bons resultados que eu perdi meu tempo em tentar convencê-lo de maneira diferente. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a desenvolver o projeto, estudar bem o projeto, para fazer uma coisa diferente que tivesse a cara da Rádio Transamérica, a personalidade da rádio, né, que a rádio tinha bastante humor, era uma rádio irreverente, então o esporte também teria que ser um projeto irreverente e um projeto inovador. E foi o que aconteceu. A gente montou um projeto com humorista, com uma rádio mais dinâmica, com uma rádio mais divertida, fazendo o entretenimento dentro das transmissões e dos programas esportivos. E isso deu certo, está lá até hoje, né, no ar, o formato. Então, foi um projeto que deu muito certo. Eu trabalhei lá de 2001, eu era coordenador desde 99, né, mas o projeto de esportes em 2001, e eu saí de lá em 2006 para montar a Mix FM em Curitiba. A minha amiga entrou na live, a Rosiane, e ela perguntou se estava atrasada. Eu ia falar, não, não está atrasada, não, acabamos de começar. É isso aí. Ela estuda comigo, na mesma Ah, legal. Pegou no turma. comecinho. Que legal. E de onde que surgiu a amizade com o ET? Porque só quem teve a chance de ver o ET pessoalmente sabe como é o ET pessoalmente. Os É outros uma só veem figuraça. por É verdade. O ET é o seguinte, o nome dele, né? O cara que faz o personagem ET chama Douglas, né? O Douglas Bay. E ele trabalhava numa rádio AM que a Transamérica teve por um período aqui em Curitiba, que era uma antiga frequência da Rádio Independência do Paraná. Ela se tornou a rádio exclusiva e aí, como AM, a gente tentou fazer um projeto de rádio AM com a Transamérica chamada Transamérica Hits, em Curitiba. Foi o primeiro projeto da Transamérica Hits em Curitiba. Ela demorou um tempo, a gente teve alguns bons frutos, mas como rádio AM, a gente acabou não tendo aquele resultado que a gente gostaria e tivemos que tirar o projeto do ar. E aí colocamos o rádio da Transamérica Hits no FM. Para fazer essa transição, a gente dispensou algumas pessoas e, logicamente, contratou outras pessoas. E foi bem exatamente no período de 2001 que a gente estava montando o Transamérica Sports. E o Douglas trabalhava nessa rádio. Então a gente teria que mandá-lo embora, mas eu via nele um potencial de operador de áudio assim muito bom. Ele era um operador muito acima da média. E aí eu pedi para o Rogério Afonso, falei, ó, entre as pessoas que eu quero que a gente tenha aqui na nossa equipe, uma delas é esse menino, Douglas Bay, que ele é um ótimo operador, ele entende tudo de transmissão esportiva, ele sabe fazer a transmissão, porque para fazer uma transmissão esportiva, às vezes o cara está lá em Fortaleza e ele precisa entrar ao vivo, né? Isso tem um equipamento, e para operar esse equipamento, a pessoa tem que ter um conhecimento técnico bastante grande. E o Douglas tinha esse conhecimento. Toda a equipe de esportes queria de qualquer jeito que fosse uma outra pessoa. Também um baita de um profissional, um cara muito competente, mas eu queria apostar no Douglas. Até eu e ele conversamos sobre isso hoje. Ele lembrou esse episódio. Foi até engraçado essa memória que chegou agora. Porque aí eu banquei para a direção da rádio, falei, ó, eu gostaria muito que fosse o Douglas. Por quê? Porque é uma pessoa novata, no meio do rádio esportivo, porém ele é muito bom. Então eu quero transformar ele numa pessoa nova e que aprenda esse novo formato. Então eu vou moldá-lo para que ele possa operar dentro do nosso projeto, né? E aí o Rogério Afonso bancou a contratação, achou legal a ideia de contratá-lo, e aí a gente colocou ele para operar desde 2001 o projeto. E aí em 2003 ele se tornou o personagem ET, que faz muito sucesso até hoje, tanto no rádio quanto comigo lá no Show de Bola. Tanto que quando vocês mudaram de sede da Rede Massa, esqueceram o ET lá.
Esquecemos o ET na sede velha e ele ficou lá até umas 2 ou 3 semanas, ele ficou lá estacionado. Ô, Laurici, boa noite. É, você sempre gostou de jornalismo esportivo? E como que foi ser notado pela Rede Massa? Porque é meu sonho estar na Rede Massa. Eu deixo isso Olha que claro. legal. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu Bacana. quero estar na Rede Massa. Se você quer muito, você vai conseguir. Vamos lá, vamos ser companheiros de trabalho um dia. Vamos lá. Na verdade, eu não gostava da crônica esportiva, do modelo que a crônica esportiva se apresentava naquele período de 2001, né? Você lembra, eu falei para você que eu treinava vôlei, eu adorava voleibol. Até hoje eu jogo um pouquinho ainda, quando os amigos convidam. Ainda tem bastante gente que joga. Até o Cleverson, que entrou agora há pouco ali, que falou que minha internet é tabajara, ele me convida de vez em quando para jogar um vôlei. Ele é um extremo jogador de vôlei, um cara alto, bacana, gente boa e joga muito bem. E agora está se recuperando aí de uma pequena lesão aí no ombro, logo logo ele volta a jogar também. E eu jogava vôlei. Meu esporte preferido sempre foi o voleibol, né? E eu até falava mal do futebol na época, quando eu era garoto, né? Ah, vocês jogam futebol, eu jogo vôlei. E aí eu era contra, assim, essa coisa da massa gostar muito de futebol. Mas estamos no Brasil, logicamente, a maioria das pessoas gosta mais do futebol. E quando o Transamérica Esportes foi implantado, eu não tinha contato nenhum com crônica esportiva. Tinha feito uma coisinha ali, um bico ali, um trabalho numa rádio AM de domingo, chamado Rock Bola, mas era uma coisa muito esporádica, assim, mas nunca tinha envolvimento. Quando eu implantei o Transamérica Esportes, eu até falei para você, eu fui contra o projeto, imagina, aquela transmissão esportiva tirar 3 horas, 4 horas de música da programação da rádio para colocar esportes, não, eu fui contra. Aí quando eu comecei a trabalhar com isso, esse preconceito que eu tinha, né, esse preconceito que eu tinha, foi se desfacelando, porque aí justamente por implantar uma coisa diferenciada, né, que mudou o comportamento do rádio esportivo aqui no Paraná, e em muitos casos a gente virou case para muitas rádios do Brasil, eu comecei a gostar de trabalhar com isso, né? Aí em 2006 eu saí, montei a Mix, depois da Mix eu fui para 91 Rock, e em 2010 eu apresentava o 91 Rock, um programa de esportes na 91 Rock chamado Torcida 91. Nesse programa, 2010, a Doris Beraldo, que era fonoaudióloga, que trabalha até hoje com a gente lá na Rede Massa, ela me ouviu na rádio, chegou para a direção da rádio, que era o Acácio na época, o Acácio Costa, e falou para o Acácio, o cara que vocês estão procurando para apresentar o show de bola, ele apresenta um programa na Rádio 91 Rock às 6 da tarde. Ouça lá, porque eu acho que é o cara que ele tem um perfil de voz jovem, eu dei uma olhada nas redes sociais, ele tem uma aparência mais jovem, assim, eu acho que é o cara que vocês estão procurando. Aí o Acácio ouviu, gostou, me chamou para uma entrevista, o Denian Couto, era um gerente de jornalismo na época, me fez a primeira entrevista, me aprovou, a segunda entrevista foi com o Acácio, ele também gostou, os dois não eram de Curitiba, então não sabiam da minha vida, meu currículo, né, passado na televisão, com programa de videoclipe, nada, então eles não sabiam que a cidade já tinha um certo conhecimento do meu rosto na televisão, e aí eles descobriram isso nesse momento. E o Acácio, foi até engraçado, uma história bem legal, o Acácio ia fazer um teste comigo de vídeo, né? E ele me chamou para o dia seguinte, então, ó, o Denian te aprovou, então amanhã você vem comigo, a gente faz uma entrevista comigo, e eu vou fazer o teste de estúdio com você. Eu falei, beleza. Então eu cheguei lá 4 horas da tarde para fazer o teste, ficamos 20 minutos conversando, e daí ele falou assim, já volto aqui, vou preparar o estúdio. Ele voltou 15, 20 minutos depois e falou assim, eu andei pelos corredores aí e todo mundo te aprovou. Então eu não vou gravar teste, eu vou apostar em você, quer trabalhar aqui? Eu falei, nossa, foi muito legal. E aí eu comecei, dia 18 de janeiro de 2010, a apresentar o programa de esportes Show de Bola. Nossa, se alguém chega pra mim e fala, eu gostei de você, vou apostar em você, pode começar, puxa vida, eu fico feliz. É raro, isso é muito raro acontecer, eu agradeço a Deus que isso aconteceu, porque, veja bem, talvez, eu não sei, né? Eu não fiz o teste, mas talvez na hora que eu fizesse o teste, de repente alguma coisa poderia acontecer, ou ele não gostasse naquele momento ali, né? Do modo como eu apresentei o programa, e poderia que de repente ele não me aprovasse no teste, né? Aí ele me contratou na quarta-feira eu fiz a entrevista, na quinta-feira eu ia gravar o teste, ele me chamou. Na sexta nós fizemos a reunião com a Milena Macedo, que foi a primeira editora-chefe do programa,
que ela que falou para a direção, ela falou, eu tenho o contato do Mauro, vamos lá ligar para o Mauro. E daí ela que foi a minha editora-chefe no primeiro momento lá no Show de Bola. E na sexta-feira a gente se conheceu, né? Eu, o Djonga, o Capitão Hidalgo e o Paulo Rink. Na segunda-feira a gente entrou no ar ao vivo, sem piloto, sem nada. Né? A gente foi construindo o programa ao vivo, né? Então, assim, foi muito legal. É raro acontecer isso. Isso quase não acontece na minha história. Eu tenho, esse mês de junho, eu completo agora 40 anos de rádio. Lembra que aos 14 eu fui fazer o primeiro, né, teste de operador de áudio? Isso está completando 40 anos já. Então, em 40 anos de profissão, é a primeira vez que aconteceu comigo de alguém falar assim, vou apostar em você. Porque sempre a gente tem que se provar, né? Provar que é bom, mandar currículo, ser testado. Né? Só pelas entrevistas eu já fui aprovado. Eu estou há 4 anos tentando um estágio. Nunca consegui nada. Não desista. E olha que eu sou Insista. Não desista. Pelo amor de Deus, não desista. Não desistindo. É isso aí. E também, Tá certo. se fosse assim, fosse um presente do céu, ser um estágio de presente de aniversário, que eu faço o aniversário semana que vem. Dia 20. Dia 20. Você já mandou teu currículo lá na Rede Massa? Já deixou, já entrou no site lá? Então. Insista, fica insistindo, uma hora dá certo. Olha que eu fico insistindo. Quando me contratarem lá, vou falar, graças a Deus, não me enche mais a paciência. Eu acho. Tanto que eu já me candidatei. Você vai vencê-los pelo cansaço. Assim espero. Vamos lá. Bom, que eu tenho de idade, assim, eu comecei a acompanhar você mais pelo show de bola. Conta aí o que você já fez antes na TV e como que foi o seu primeiro dia na frente de uma câmera. Porque legal. Já conhece. Você chega falando no microfone, mas e na câmera? Você tem que se desenvolver. Verdade. E ó, eu sou tímida. Eu tô um pouquinho assim, mas tô tentando. Mas existem técnicas de desenvolvimento para as pessoas perderem a timidez. Eu fiz teatro também com 38 anos e recomendo para as pessoas que querem perder a timidez fazer pelo menos um ano, pelo menos um período, né, para exercitar o corpo, exercitar essa coisa da perda da timidez, que é bem legal. A minha primeira vez na televisão foi assim. Eu trabalhava na Rádio Transamérica, era locutor, isso era 1991. E um locutor que estava na equipe da gente lá, o Marcelo, ele foi convidado a apresentar um programa chamado Som Iguaçu. O Som Iguaçu era um programa histórico em Curitiba, ele começou lá no final da década de 70, e daí ele passou a década de 80 inteirinho no ar com vários apresentadores. O primeiro foi o Paulo Chaves. O Galo, Paulo Roberto Galo, foi um dos apresentadores do Som Iguaçu. Jimmy Hall, que faleceu agora no ano passado de Covid, estava no Rio de Janeiro. Depois do Som Iguaçu, ele foi para a Rede Globo, lá no Rio de Janeiro, apresentar um programa chamado Globo de Ouro, que era um programa musical da Rede Globo. Então, vários apresentadores muito conhecidos aí do mercado foram apresentadores do Som Iguaçu. O Som Iguaçu estava fora do ar e a televisão resolveu voltar com o Som Iguaçu em 91. Esse Marcelo foi convidado a trabalhar na apresentação do Som Iguaçu. Porém, ele estava indo embora. Ele estava indo embora para o Rio de Janeiro trabalhar na Rádio Transamérica de lá. E ele chegou para os caras da TV e falou assim, olha, eu estou indo embora, vocês me convidaram tarde demais, infelizmente eu vou estar indo embora, estou realizando um sonho que é trabalhar numa rádio no Rio de Janeiro e tal. Só que assim, eu posso indicar um amigo que trabalha comigo lá, o nome dele é Mauro, e ele é louco para trabalhar na televisão, e ele pode vir aí gravar um teste, se vocês gostarem do estilo, né, da apresentação dele, ele pode ser o apresentador do Som Iguaçu, né? E aí ele falou, então manda o Mauro aqui para gravar um teste. Aí eu, com outras pessoas, eu fui lá, foi uma das pessoas que gravou o teste, né? Aí eu gravei o teste de apresentação. Quem dirigiu o teste, inclusive, foi um cara, uma lenda curitibana chamada Valêncio Xavier, para o Marcos Antonello, que era o diretor na época. E aí eu fiz esse teste, e o Marcos Antonello assistiu o teste e falou assim, tá bom, você passou no teste, entre as pessoas que a gente testou aqui, você é o melhor, então eu quero que você venha apresentar o programa de videoclipes aqui. Era todo sábado, 12:30, tinha meia hora de duração, e eu competia com a Xuxa. Então tinha a Xuxa na Globo e o Som Iguaçu no Grupo Paulo Pimentel, que era o SBT local aqui na época, né? Fiquei 7 anos no ar, teve um intervalo em 92,
que eu fui para São Paulo trabalhar na Rádio Transamérica e depois na Rádio Cidade, voltei para cá e continuei apresentando o Som Iguaçu até 97. Daí eu saí do Som Iguaçu e a primeira vez, já que você perguntou, né, como é que foi a primeira vez foi, logicamente, de muito nervosismo, né? Eu passei por um processo de aprendizagem. O Marcos Antonello foi uma das pessoas que me ensinou, a Cecília França me ensinou demais, assim, ela está morando, inclusive, ela mora em Paris, na França agora, né? O sobrenome é França mesmo, e ela me ensinou muitas coisas de televisão, e eu fui aprendendo. Meu pai também, como radialista, meu pai foi o primeiro apresentador de TV, de telejornal da TV Paraná Canal 6, que hoje é a CNT, né? Então, eu tinha um professor em casa também, muito legal, muito bom. Meu pai era muito bom. Meu pai tinha uma voz boa, uma apresentação boa. E ele dava altos toques, altas dicas, assim, tanto de voz, quanto de olhar para uma câmera e tal. Então, eu tive muitos professores, assim, ao longo da minha carreira de apresentador de TV. Mas a primeira vez sempre é muito nervosa, sempre é muito insegura. E aí, com a prática e com o ensinamento, você prestando atenção, né, se concentrando, aprendendo e tendo o conhecimento das pessoas que fazem há mais tempo, e todas as pessoas podem ser alguém na vida, seja na comunicação, seja em qualquer área, né, é só aprender direitinho as técnicas e praticar muito. Sim, sim. E para quem tem o sonho, qualquer coisa, assim, para aprender não é nem um esforço. Exatamente. Uma maravilha. É. Como você tem a banda Fundação Elétrica, temos um conhecido em comum. Querido professor Otacílio Vaz, eu amo. Exatamente. Sobre a banda, eu gostei de algumas músicas que eu ouvi. O querido, eu descobri que vocês dois eram da mesma banda. Da mesma banda, verdade. Quero mandar um abraço aqui pro Kiko também. O Kiko é editor lá na Rede Massa. Ele fala aqui, Som Iguaçu não é do meu tempo. É sim! O Kiko é um gênio. O Kiko agora tem um perfil aqui no Instagram do Kiko, que ele pinta quadros, daí ele posta as fotos dos quadros e ele vai evoluindo os seus quadros. Tá muito bonito. Kiko, grande abraço para você. O Tata Vaz é o baixista. Primeiro. Oi. Deixa eu dar eu não sei se ele vai ver, mas um grande abraço do professor. Nós chamamos ele de professor Tatá. Melhor professor que eu já tive. Já participei do nosso rock. Eu não sei participar do nosso rock. Nossa, é o melhor professor da vida. Pronto. Agora pode falar. O Tatá é uma pessoa incrível, um cara fantástico, um carioca que adotou Curitiba como a sua cidade já faz anos. E ele é um cara muito legal, conhecedor, profundo de vários assuntos. Eu tenho certeza que ele é um baita professor. Já fiz algumas palestras para as turmas dele, já participei de debates em que ele me convidou para ir até lá na universidade. Aí veio a pandemia, atrapalhou, a gente acabou não fazendo mais esse tipo de evento. Logo a gente volta a fazer também. E o Tatá eu conheci através de amigos em comum e soube que ele tocava contrabaixo. E aí uma hora a gente convidou para ele participar do nosso projeto, né, que era a banda João Sem Braço, que era uma banda que eu tinha também. E essa banda foi evoluindo, foi mudando os integrantes, até o momento que a gente mudou o nome para Fundação Elétrica. Isso já vai aí uns 15 anos que a gente está junto, né, fazendo projetos. E o Tatá é o baixista, o Edu Kiss é o baterista da banda. Nós estamos agora sem um guitarrista fixo, oficial, mas a gente está sempre convidando guitarristas para participar dos nossos projetos. A gente tem uma música nova agora que a gente está gravando, ela não tem nem nome ainda, mas ela faz uma alusão relativa ao tempo, à pressa, ao relógio, às coisas que você está perdendo, porque você está perdendo tempo, mas calma, não tenha tanta pressa, cada coisa tem o seu tempo. Então a música fala mais ou menos disso. A gente está nesse processo de produção dessa música, e o interessante é que a gente nunca tinha lançado videoclipe. E aí, durante a pandemia, a gente já lançou 4 videoclipes. Então, os vídeos estão no Facebook, Fundação Elétrica com KA no final. Dá para assistir todos os videoclipes lá. E foi uma experiência diferente, né, por conta da pandemia, mas a gente aproveitou essa pandemia da forma positiva, uma coisa muito ruim que aconteceu no mundo, né, mas que a gente procurou aí, tanto na banda, quanto na televisão, quanto na rádio que eu trabalho, tanto aqui em casa, né, no teatro, na palhaçaria que eu faço,
sempre buscar alguma coisa de positivo que a gente pudesse aproveitar dessa pandemia. Com a banda Fundação Elétrica, a gente aproveitou muito bem, porque lançamos 4 videoclipes com bastante aceitação pública, e a gente está aí com a próxima música, que deve ser também um videoclipe, aí com certeza já um videoclipe presencial, né, que a gente está também fazendo o roteiro e desenvolvendo. Que sensacional! Que sensacional! Eu gravo o rock independente. Quando vocês tiverem assim, o lançamento, é mais do que convidado. É mais do que convidado. Eu gravo Legal. Blindagem na sexta-feira. Eles estão com um novo vocalista, né? Aham. É. Eu foi no ar na sexta, eu gravei na terça. Que legal. Consegui. Um beijo para os meninos do Blindagem, para o Salmir aqui também, a Pati, querida Pati. É do teu tempo sim, Pati. Bacana. Ah, minha filhada Jennifer entrou aqui. Oi, beijo para você. Você é muitos em um. Como que você consegue desempenhar muita coisa em uma só? Tinha uma época que eu não conseguia. Né? Tinha uma época que a gente, né, eu aprendi apanhando, né? Apanhei bastante, inclusive, né? Até com restrições médicas eu tive que dar uma segurada na onda, né? Mas eu sempre fui muito ativo. Na época que eu trabalhava lá com 14, 15 anos, então eu estudava na escola, né? Fazia a escola na parte da manhã, à tarde eu trabalhava na rádio e à noite eu jogava vôlei. Nos finais de semana eu ensaiava. E aí tinha show da banda, eu estava tocando com a banda. E aí quando eu fui locutor de rádio, diminuiu um pouquinho a carga horária, mas trabalhava domingo, trabalhava Natal, trabalhava Páscoa, né, era a escala de folgas, né? Se caísse a folga no dia de domingo, eu folgava no domingo. Se caísse na Páscoa, eu folgava na Páscoa. Caso contrário, eu iria trabalhar nesses feriados. Então eu fui muito ativo desde muito cedo. Eu aprendi muito a fazer bastante coisa. Só que eu fui aprendendo também a me organizar com relação ao meu tempo, né? Porque eu preciso ter tempo para o trabalho, eu preciso ter tempo para o estudo, né? Eu parei de ir para a escola, mas eu não parei de estudar, né? A gente continua estudando, né? Todos os dias a gente precisa de estudar, ler um livro, assistir uma palestra, ver um vídeo de interesse do nosso trabalho, né? Então eu tenho que estar organizando o tempo para tudo isso, né? E aí, do rádio e da banda, eu me tornei um apresentador de televisão, então eu tinha a rádio, a banda e a TV. Aí, aos 38 anos, eu resolvi fazer um curso de teatro só para soltar um pouquinho o corpo, para aprender técnicas, né, para ser um apresentador de televisão melhor. Eu acabei me matriculando no curso, adorei, fiquei no curso, me formei, peguei o DRT, me transformei num ator, já fiz mais de 60 espetáculos ao longo desses anos. Eu comecei em 2007, né? Então, de 2007 para cá, foram alguns 60 espetáculos, 8 curtas-metragens, e estou entrando agora num longa do Willy Schumann, que é um projeto bem legal que estamos começando. Já fizemos leitura do texto, já estudamos o texto, já estudamos os personagens. Eu vou fazer um personagem que é um cientista que tem um parceiro dele, e eles fazem uma descoberta fantástica para a mente humana, e aí algumas coisas não dão muito certo, e é um filme longa-metragem, é o primeiro longa que eu vou participar. Daí tem esse lance do palhaço, né, que faz 4 anos que eu sou palhaço. Também procurei a palhaçaria para me desenvolver como pessoa, como apresentador, como radialista. Acabei me apaixonando muito pelo palhaço, criei o meu palhaço, a minha persona, eu tenho aqui o meu nariz vermelho aqui, e eu uso muito ele aqui, adoro, é uma coisa que eu adoro fazer, colocar esse nariz e alegrar e divertir as pessoas, sejam elas crianças ou jovens há mais tempo. Então tudo a gente precisa se organizar, né? Então quando eu estou em cartaz no teatro, eu dou uma segurada na banda. Quando eu estou em cartaz com o palhaço, eu dou uma segurada na banda. Quando eu estou com a banda, eu dou uma segurada nas outras coisas, para ter tempo para atender também a minha família. Eu tenho uma esposa, tenho uma filha de 19 anos. Então é só organizar bem certinho que dá para fazer tudo, dá para se divertir, dá para ganhar um dinheiro e dá para realizar sonhos também. Se fosse eu já ia me confundir. Eu ia tocar com a pessoa. Mas dá. São técnicas, a gente vai aprendendo com o tempo. Eu já tenho aqui um pouquinho de cabelo branco aqui, né? Então um pouco de experiência acaba ensinando a gente
a fazer as coisas nos determinados lugares. E o que é legal, e até você, né, que pretende entrar nesse meio e fazer parte desse meio, a música, o rádio, a televisão, a palhaçaria e o teatro, tudo isso se interliga de uma forma em que, quando eu estou num palco apresentando um show de música, o músico fala, o apresentador fala, o ator fala, o palhaço improvisador também brinca, e eu utilizo todas as técnicas para ser um apresentador bom daquele show, né? Quando eu estou dando uma palestra para alunos, ou uma palestra, agora, a última palestra que eu fiz foi há dias aí, para 50 professores da rede pública de ensino, que foi uma palestra motivacional, falando um pouquinho da minha carreira também. Eu utilizei a técnica de palhaço, eu utilizei a minha experiência própria para orientá-los, né, com relação às coisas que eles precisavam saber ali sobre comunicação. E quando eu estou apresentando um programa de televisão, como o Show de Bola que eu faço, eu também utilizo técnicas de ator e técnicas de palhaço na hora de apresentar o programa. Logicamente sem o nariz vermelho, mas o palhaço sou eu. Né? O Mauro é palhaço o tempo todo. Todo mundo é um pouco palhaço o tempo todo. Né? Basta desenvolver. Né? E existem técnicas que fazem com que isso aflore, né, de dentro para fora, e as pessoas descubram esse cara. Né? Teve um comentário aqui dizendo que queria ter a metade da disposição e organização de tempo do Mauro. Eu também. Ah, Paty, mas é possível, é possível. Existem cursos que fazem isso, né? Coisa. Eu tô no último ano. TCC, não tenho estágio ainda. Eu tenho o blog. Eu tô em 2 projetos de extensão da faculdade. Tenho que pensar em mim. Nossa, até já me perdi. Mas você consegue fazer tudo, não consegue? Ai, pouquinho. Às vezes atrasa, às vezes não atrasa. E a prática leva à perfeição. A minha amiga tá perguntando como que é trabalhar ao lado da Kelly Pedrita. Ah, é muito legal. Ô Gil Gabriel, também um beijo para você, querido. O Gil Gabriel também faz parte de um projeto aí. Nesse novo projeto da música nova, eu procurei o Gil e eu quero que ele coloque os bonecos, ele é bonequeiro, né? Coloque os bonecos no próximo videoclipe da banda. Trabalhar com a Kelly Pedrita é uma satisfação, né? Porque eu vi ela crescer dentro do programa, ela se desenvolver dentro do programa, né? Ela entrou 2 anos depois que eu estava no programa, a gente fez uma pesquisa. Nessa pesquisa, 2 coisas a gente descobriu, né? Uma foi a boa aceitação que teria a participação do ET na televisão, e a segunda era a participação de uma pessoa apresentando comigo, uma mulher apresentando comigo o programa Show de Bola. E aí o Mauro Lissoni, que é o nosso diretor, fez algumas pesquisas, foi no YouTube, foi nas outras TVs, e achou a Kelly, fez o teste com ela, ela passou e passou a apresentar o programa junto comigo. Então já faz 10 anos que a gente trabalha diariamente juntos, assim. Oi, caiu meu telefone. E esses dias eu estava conversando com ela, a gente conversando fora do ar, daí ela falou assim, minha mãe sempre fala que a gente é muito entrosado no ar, né? Que é que nem aquele atacante e o meia cancha, né? Que o cara vai passar a bola e sabe que o atacante está correndo, né? Como é que ele vai, se ele vai chutar com a esquerda, se ele vai chutar com a direita, se ele vai dar de cabeça, se agora é a hora de passar, né? A velocidade que ele vai correr para eu colocar a bola certinho. Então ele tem essa simbiose, né? Esse entrosamento entre os dois, assim, é muito bacana. Tanto que quando um dos 3, né? O ET, a Kelly e o Mauro, quando um falta, a gente sempre fala assim que a gente apresenta o programa, a gente tenta fazer o programa da melhor forma possível. O programa vai pro ar, às vezes com a boa audiência, mas a gente sente falta um do outro, assim. Sempre faz falta. Para dizer que, assim, durante a faculdade eu não assistia um Show de Bola, quando eu não tinha aula eu assistia. Assim, Tá valendo, tá valendo. A aula acaba às 11. E que eu chego em casa no meio-dia. Eu perdi, eu tenho que ver no YouTube. Sacanagem. Mas ainda que vai no YouTube pra dar uma olhada lá, tá ótimo. Ver ao vivo. Mas então, ao vivo é mais divertido, né? Não dá pra me ouvir direito. Você, agora dá pra me ouvir? Não dá? Vai dizendo. Eu tô ouvindo. Você não tá me ouvindo? Que a minha amiga falou que não
não tá me ouvindo. Ah, não tá ouvindo. Eu tô ouvindo você. Ai, eu digo, então é isso que importa. Como que é assim? Sair da rádio, daí ir pra Rede Massa, como que foi a aceitação do público? Teve mais assim. Ah, você é o Mauro Miller do show de bola? Nossa, que legal! Posso tirar uma foto com você? Não sei o quê. Eu posso fazer uma É live muito com legal você? isso. É muito legal essa receptividade, né? Esse retorno que a gente tem, né? Porque eu vou ao mercado, eu sou uma pessoa comum, né? Quando eu estou fora do ar, né? Eu vou numa festinha ali, eu vou numa feira comer pastel, né? Coisas que as pessoas fazem assim, vou no parque correr, faço coisas como todas as outras pessoas, né? E quando as pessoas se aproximam e vêm conversar a respeito do programa, eu acho isso muito legal, né? Isso é um resultado, né, do trabalho que a gente faz, né? E quanto mais as pessoas se aproximam, quanto mais pessoas se aproximam, mais elas sentem que nós somos exatamente como elas, né? Isso que é legal, né? Esse retorno, assim. Então, quando a pessoa chega e fala assim, puxa, você... E é uma coisa bem engraçada, às vezes, que acontece, que assim, a pessoa chega, às vezes ela é meio tímida, né? E dela fala assim, eu conheço você de algum lugar. Daí eu falo assim, puxa vida, que legal. Só que eu não vou falar que é do show de bola, porque vai que não é, né? Então eu espero um pouquinho, né? Daí eu falei, puxa, que legal, da onde que você conhece? Eu falei, não sei, teu rosto não me é estranho. Você não estudou no colégio tal? Daí eu falo assim, não, no colégio tal eu não estudei e tal. Você não trabalhou na empresa? Não trabalhei na empresa lá, não. Daí, quando eu percebo que ele está querendo falar que era televisão e não está conseguindo, aí eu começo a brincar. Tem algumas brincadeiras que eu já faço. Assim, escuta, você assiste novela? Daí a pessoa fala assim, não, eu falei, não é de lá, não é da novela. Daí que ele fala, né? Como eu falo novela, é sinal que eu falo televisão, né? Aí parece que vai virar a chavinha do cara e fala assim, é na televisão mesmo que eu vejo você. Eu falei, pois é um programa de esportes, né? Isso mesmo, você é o Mauro Miller. E é muito legal. E é legal também pelo seguinte, eles conhecem o Mauro Miller, eles sabem de cor a Kelly Pedrita, o ET, o Robson de Lázaro, o Guilherme de Paula, eles sabem de cor, às vezes até o nome do Jean, que é o nosso editor, que não vai para o ar, eles sabem às vezes. Então são pessoas que realmente acompanham a gente durante a trajetória da nossa história, né? Eles sabem, às vezes sabem o nome da minha esposa, sabem o nome da minha filha, que às vezes a gente, né, brinca lá no ar, né? Às vezes a Kelly faz uma brincadeira, o próprio ET às vezes faz uma brincadeira comigo lá e coloca o nome da minha esposa junto ali. E todo mundo, como é que vai a Rô? Porque as pessoas conhecem tanto a gente que às vezes a gente fica espantado, assim, que a gente tem coisas que as pessoas lembram que eu não lembro. Pois Muito legal. é, eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que é muito nariz empinado. É difícil encontrar alguém que é humilde assim para conversar. Principalmente com quem quer ser da. É verdade, isso acontece. Mas sabe que quando eu apresentava o programa Som Iguaçu, e a Paty está ali, eu já conversei sobre isso com ela, quando eu apresentava o Som Iguaçu, eu era meio metidinho assim também, sabe? Aquela coisa do sucesso subiu a cabeça. Eu pensava que eu, sendo um apresentador de televisão, eu era mais importante que outras pessoas. Mas a gente vai apanhando, a vida vai batendo, a gente vai apanhando, a gente cria cicatrizes, cria cascas, e a gente vai aprendendo que a gente é uma pessoa comum como qualquer outra, e a única diferença entre eu e qualquer outra pessoa é que eu faço um trabalho diferente que aparece na televisão, né? E que as pessoas têm esse contato, né, essa simpatia, as pessoas olham para o seu rosto e elas te reconhecem, né? E aí um bancário, você pode reconhecê-lo quando você encontrá-lo numa festa e fala assim, eu fui no banco esses dias. É a mesma coisa, né? Eu vi você esses dias na televisão. É a mesma coisa. Então eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, apaixonado por tudo que eu faço, e, por acaso, esse trabalho requer a minha presença na televisão, então eu apareço na televisão das pessoas, na casa das pessoas todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, eu estou lá falando de esportes e brincando e fazendo humor e tal. E as pessoas, quando vêm falar comigo, elas vêm nesse clima, né? Elas vêm divertidas, elas vêm para perguntar do ET, para perguntar alguma coisa que eu falei, ou que eu fiz no ar. Esses dias eu andei de monociclo lá no ar, e as Eu vi. pessoas, cara, você anda de monociclo, como é que é isso? E aí você explica, às vezes eu estou no carro, né? A pessoa fala, não, tá aqui no porta-mala, estou indo brincar agora. E é isso. Eu não consigo.
Eu não consigo nem andar de bicicleta, monociclo, então esquece. Eu pensei que eu nunca conseguiria. Primeiro eu pensei que era impossível. E acho que na vida tudo é desse jeito, né? Você olha uma coisa e você acha assim, é impossível. Mas sabe quando você quer muito aquilo? Eu gostaria muito de andar de monociclo. E daí eu peguei um emprestado, né, da Amanda, que é da Rede Massa ali, e ela falou assim, não, você tem que, para você aprender, você tem que tomar uns tombos aí, e faz assim, tem no YouTube, tem algumas coisas, alguns canais que ensinam você a andar e tal, dá uma olhada no YouTube lá, e daí você vai aprender. E eu já tinha tentado outras vezes sem sucesso. Aí eu comecei a ver os vídeos e comecei a praticar um pouquinho e tal. Daí do impossível era muito difícil. Muito difícil. Eu falava assim, caramba, como é difícil andar. Será que eu vou conseguir? Aí você vai lá no YouTube e vê que um cara da sua idade está fazendo a mesma coisa que você e está lá andando de monociclo. Você, pô, se ele consegue, acho que eu também posso conseguir. Então eu vou lá, no método, né? Como é que faz? E daí eu fui aprendendo, fui dando os primeiros passos, as primeiras pedaladas, os primeiros tombos, né? E aí fui levantando e fui acreditando que eu conseguiria. As dicas para não cair de costas, né? Porque é perigoso cair de costas. Se for cair, se jogue para frente. E a gente vai aprendendo e vai praticando e vai praticando. Daqui a pouco 3, 4 pedaladas. Daí já não é mais difícil. Daí já é um pouquinho difícil, mas eu acho que eu consigo. E aí você se empolga, né? E vai praticando todos os dias. Até que hoje eu já consigo andar bastante, já faço bastante coisas com o monociclo, ainda não perfeitamente, mas eu estou no caminho e vou andar muito bem com esse negócio. No meu caso não foi assim meio que, eu acho difícil. Saber andar sempre teve, né? Eu tive que tentar. É que eu caí um tombo, tá? Um tombo na rua de casa, que brincadeira. Eu sou vizinha da José de Lima, assim, dá umas 2, 3 casas de diferença. Eu fui tentar subir um morro, deitar. No descer, ai meu Deus do céu, aí um tombo, ralei o joelho, luxei pulso, foi parecia uma festa. Enquanto Mas na eu verdade chorava de dor, Uhum. meu pai ria da minha cara. Mas É um aquela amor. história, você pegou a difícil, né? A Pati Couto Paiva aqui, você pegou o difícil, agora a próxima que você praticar vai ser, não é tão difícil. Tem que acreditar que consegue para tudo. Eu acho que essa história do monociclo, ela é uma história para qualquer atividade que você queira, né? Às vezes as pessoas pensam que é impossível, né? O impossível, o Einstein falou isso uma vez, né? O impossível ninguém fez até que alguém prove o contrário, né? Então, se alguém da sua idade anda de bicicleta, é sinal que você também consegue andar de bicicleta, né? E o Charlie Brown canta, né? O impossível é só questão de opinião. Uhum. É só questão de prática. Tirar esse medo aí. Exatamente. Exatamente. Ah, tem aí um comentário aí. O que você ainda tem como sonho a realizar? Puxa vida, eu tinha assim, eu nunca tive um sonho de fazer assim, eu sonhava em ser professor de educação física, quando eu jogava vôlei, né? Então, com 14, 15 anos, eu queria trabalhar um pouquinho, ganhar um troquinho para ajudar em casa, porque a situação financeira do meu pai não era muito boa, então eu queria pelo menos não dar despesa para o meu pai em casa. Então eu trabalhava. Mas o meu sonho era ser professor de educação física. Só que quando eu era adolescente, não tinha uma faculdade em cada esquina, como tem agora, né? Era a Federal e a PUC. Né, e pouquíssimos outros lugares onde você poderia estudar, né? E a PUC era muito cara, a Federal era pública Só e por vontade. concorridíssima, exatamente. E aí eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, né? Então eu já trabalhava. E então, assim, cara, a vida me levou a não fazer educação física, né? Claro que é culpa minha, toda a responsabilidade minha, e o meu sonho foi mudando de foco também. Porque aí com 17 anos, eu já estava no rádio e já queria fazer locução de rádio. E eu percebia que o salário de um locutor de rádio e o salário de um professor de educação física eram, de uma forma geral, genérica, assim, falando genericamente, era muito parecido, né?
Então eu falei, pô, eu me apaixonei pelo rádio também, né? Então eu quero ser locutor de rádio. Daí eu comecei a aprender a fazer locução, comecei a fazer testes, até que eu passei no primeiro teste, que é o primeiro teste que eu passei, né? Eu fiz vários testes, mas o primeiro que eu passei, eu comecei a trabalhar profissionalmente como locutor de rádio. Então, daí o meu sonho era trabalhar numa grande rádio. E daí eu fui... Então, os meus sonhos, eles vão mudando de acordo com o amadurecimento do meu trabalho, né? Aí depois, na TV, eu não pensava em trabalhar em televisão. Achava legal aquilo lá de trabalhar na televisão, né? Quando veio o Marcelo e falou assim, Mauro, você quer fazer um teste de televisão? Eu pensava assim, caramba, será que eu sirvo para trabalhar em televisão? Eu vou gravar esse teste aí. Não era meu sonho trabalhar na televisão. Quando eu comecei a trabalhar na TV, meu sonho era ser um bom apresentador de televisão. E eu comecei a me dedicar para ser um bom apresentador de televisão. Então, assim, o meu sonho ele é uma coisa que vai se desenvolvendo, assim, né? Agora, por exemplo, o meu mais novo sonho é fazer um espetáculo sozinho, né? Fazer ou um monólogo, ou um espetáculo de palhaçaria, e que eu seja o ator de cena o tempo todo e que eu consiga manter a plateia ligada e aplaudindo um espetáculo meu. Eu já estou conversando com o diretor sobre isso, estou batendo um papo com pessoas amigas, né, que vão me ajudar, e eu vou encarar essa. Então esse é o próximo, digamos assim, sonho, né? E por incrível que pareça, agora em 2020, eu me matriculei, entrei num curso de educação física, que era um sonho de adolescente, né? Eu falei, vou fazer educação física. E não me encantou mais. Eu fiz um ano, tranquei e falei assim, puxa, era um sonho de garoto e não é mais o meu sonho, né? E aí foi legal eu fazer o curso, né? Justamente para tirar aquilo da cabeça, né? Eu não seria um cara que não realizou uma coisa, um frustrado que não foi professor de educação física, porque eu queria ser técnico de vôlei e tal. Então, eu não realizei e hoje não me faz falta, porque tudo que eu faço, eu adoro, eu amo fazer. Então o sonho é assim para mim. São pequenas parcelas de sonho que eu vou realizando aos poucos, assim, e que eu sinto, já sou um cara muito realizado profissionalmente, né? E aí, a próxima etapa é um próximo sonho. Poxa, que interessante. Agora eu te desafio, me faça uma pergunta. Saiba mais sobre mim. Tá, sobre você. Você falou que quer fazer parte do trabalho, né, na Rede Massa e tal. Qual é o teu desejo? O que você se vê fazendo dentro da televisão? Sendo âncora do jornal a nível estadual. Certo. E o que você está fazendo hoje para realizar isso? Eu estou fazendo meus quadros no meu blog. Eu estou participando do projeto Teju, que é o telejornal Inter. Ainda vai ter algumas aulas práticas, mas eu já gravei matéria. Eu Certo. gosto, assim, de cobrir evento legal, assim, gosto de filmar, gosto de tirar foto. Eu Legal. acho que eu posso estar no caminho certo. Agora eu vou Falta fazer uma pergunta que as mulheres não gostam de que se faça essa pergunta, mas qual a sua idade? 21. Ah, legal. Por Ah, então, 7 dias eu faço 22. que legal, que legal. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer muito, o cansaço não vai te derrubar, os nãos que a vida vai te dar ainda não vão te derrubar, os desafios que a vida vai te dar não vão te derrubar, né? Então, assim, quando a gente quer muito uma coisa, tudo isso, todos esses obstáculos são coisas que vão te provocando para ver se realmente você quer isso de verdade, né? E quem chega lá é sinal que queria muito mesmo. E quem não chegou lá é porque, de repente, como eu, né, que queria ser um professor de educação física, foi mudando os seus desejos, os seus sonhos ao longo do tempo e foi se realizando fazendo outras coisas também, né? Então, aquela velha história, você está no caminho certo, você está praticando, você está aprendendo, você está estudando e você está tentando ser quem você quer ser. Isso já é meio caminho andado. Para uma Milene de agora, para uma Milene de 10 anos atrás, que era extremamente tímida, não conseguia falar um A com um professor É para isso fazer aí. uma pergunta. Agora eu já Uhum. consigo me desenvolver. Inclusive, a minha amiga disse que
Eu mudei desde que comecei a faculdade. Agora, eu mudei, eu sou outra, eu tô mais solta. Antes eu era mais assim, E como deixa você eu está conversa. mudando, a comunicação também está mudando, né? O modo das pessoas se comunicarem nos meios de comunicação está mudando. E hoje é mais democrático, né? Não tem só TV aberta para trabalhar, né? Tem a TV fechada, tem a TV a cabo, tem a TV interna, tem a TV, tem as web TVs, né? Tem os canais de YouTube, tem as redes sociais, tem aqui o Instagram, tem várias plataformas onde você pode desenvolver o seu trabalho e você tem que aproveitar isso, você está aproveitando, então você está no caminho certo, bacana. Mesmo conhecendo todas as oportunidades, aproveitando todas as oportunidades que tem, eu sou teimosa. Não desisto fácil. Tá Não certíssima. desisto. É isso aí, tá certo. Eu era, acho que tinha uns quase 15 anos. Daí eu fui na Rede Massa assistir o Tribunal da Massa uma vez. Eu apareci assim, falei, olhei pra câmera, olhei pro estúdio. Ah, eu quero estar aqui. Aí eu lutei pra. Eu vou tal. Eu É isso aí. vou. Desejo sorte para você, sucesso. Obrigada. Agora, qual conselho que você deixa, assim, pra. Assim como eu, quem quer começar na comunicação e quem também está se formando? Qual conselho que você deixa? O conselho é que assim, a faculdade ela te ensina a você saber de cor, né, todas as respostas. Muitas perguntas a vida vai mudar, né? Então você tem que estar preparada tecnicamente para fazer e desenvolver os seus projetos pessoais, os seus trabalhos. E você também tem que estar preparada tecnicamente para encarar, no caso aí, digamos que você consiga, eu espero que você consiga, eu vou torcer por você, para que você consiga trabalhar lá com a gente na Rede Massa e para que você desenvolva um trabalho para que quando as pessoas te desafiam a fazer coisas que por um momento talvez você se sinta incapacitada de fazer, mas quer muito, você fala assim, tá bom, eu vou fazer. Sabe, eu quero fazer, eu gostei desse desafio, eu vou fazer. Assim como eu, por exemplo, que quando fui chamado para fazer um teste de televisão, para apresentar um programa de videoclipe, eu não sabia se eu estava preparado para fazer, mas como eu trabalhava no rádio, eu falava assim, puxa, se alguém me chamou para fazer um teste, eu vou lá tentar. Eu gostei da brincadeira. Se eu gostei da brincadeira, eu vou lá tentar ao máximo fazer. Daí eu passei no teste. E aí, a partir do momento que eu passei no teste, que eu fui descobrir o que era uma televisão de verdade, como era a apresentação no programa de televisão de verdade, e que era muito diferente da linguagem que eu fazia apresentando um programa de rádio. E olha que eu fazia a apresentação de programa de rádio e de televisão, que era programa musical. Mesmo assim, a inflexão de voz era diferente, o modo de se expressar é diferente, a interpretação, o texto que a gente usa na televisão é diferente do rádio. Então eu tive que descobrir tudo isso. Então a vida, ela vai te jogar desafios na sua frente e que você precisa ter força suficiente para encarar esses desafios e jamais, jamais você vai parar de estudar. Você sai da faculdade com um diploma, ok, que te credencia a trabalhar. Mas, ao longo do seu trabalho, todos os dias você precisa estudar uma coisinha a mais, assistir uma palestra aqui, um curso ali, aquelas imersões de fim de semana com os profissionais do meio, da área e tal. Foi assim que eu fui descobrindo um Mauro Miller novo a cada período aí de trabalho, porque isso me fez chegar até aqui, né? Dedicação, foco, muita fé e também muita resistência, porque a vida bate, né? A gente tem que saber se defender. Ô, se bate! Ô, se bate! Você tem uma noção? Eu prestava aula, quer dizer, atenção na aula, mais de TV do que de rádio. Ele foi fazer uma visita numa rádio antes da pandemia. Eu queria saber. Quando eu queria. Desculpa. Eu não tenho nada contra a rádio, mas eu prefiro muito a TV. Muito mesmo. Tanto que até hoje a gente não pode visitar uma TV. Tá certo, cada um com os seus desejos, com seus gostos, com suas Também preferências. o nosso rock originalmente era rádio.
Mas na pandemia se transformou em live. Legal. Eu É queria isso aí. eu fazia tudo. Quer dizer, quase tudo. Eu fui editar os últimos 3 programas, mas eu fazia pauta, eu apresentava, junto com uma outra colega. Nossa, eu buscava todo mundo. Era insano, mas era um projeto muito legal. Muito legal mesmo. Bom, eu agradeço você por ter topado participar, porque eu pensei que você não ia topar. Sempre aquele pensamento, ai, será que ele vai topar? Você, eu vou convidando. Quem me responde, responde. Quem não me responde, eu fico triste. É isso Porque aí. tem mais gente da Rede Massa que eu quero entrevistar. Mas que bom que deu certo, né? Obrigado pelo convite. Bacana, foi muito legal o papo. Você sabe conduzir um papo agradável, gostoso. E papo de internet é assim, não precisa ter essa coisa, né, quadrada que é a TV aberta ou um programa de televisão, um programa de vídeo, né? Isso aqui é um papo gostoso e você conduziu muito bem, parabéns. Nessa fase de rede social você já está aprovada para trabalhar. E agora é só se dedicar mais um pouquinho aí. Quem sabe a gente vai ser companheiros de trabalho aí na televisão. Ai, assim espero, assim espero. Puxa vida. Nossa, seria um sonho realizado. De verdade. De Bacana. verdade mesmo. Muito obrigada também para quem ficou aqui todo esse tempo, nesse frio de lascar. Você vai deixar essa entrevista lá para quem quiser acessar ainda? Eu vou postar ela no YouTube. Eu posto ela, tanto ela como as outras anteriores, nas quartas, às 11 da manhã. Legal, eu vou compartilhar então, tá bom? Uhum. Tá bom. Quem quiser se inscreva, quem quiser participar, porque não é só o jornalista que inspira, é advogado, médico, qualquer Sim. pessoa que pode inspirar a outra. É só me mandar mensagem que a gente combina. Legal. Que Valeu ótimo. pelo carinho. Obrigado, beijo para você, boa sorte e nos vemos na televisão. Aí, uhul. Valeu. Valeu.